Falando do que interessa essa noite, meus irmãos, novamente a graça e a paz, vamos para a nossa mensagem, amém? Falar de coisas mais alegres. Bem, aos nossos visitantes, nós estamos chegando à nossa 21ª mensagem em Mateus. Uma caminhada, meus irmãos, que acredite ou não, ainda estamos no capítulo 7. Durante toda essa nossa jornada, em os meses que passaram e ainda os que virão, o nosso tema geral da do Evangelho de Mateus é este que está ali projetado. Eu quero convidar-nos a nós lermos a uma só voz o tema de Mateus. Vamos lá? O Messias prometido realiza o plano divino da redenção, apesar da sua rejeição retardar a promessa do reino. Hoje, meus irmãos, nós continuaremos no capítulo 7 de Mateus, que é a terceira parte do Sermão do Monte. Este sermão, que é chamada da carta magna do reino, ou a contracultura do reino, que é, na verdade, o Senhor Jesus mostrando às multidões que o seguiam pelos mais diversos motivos, alguns sinceros e outros não tão sinceros assim, alguns genuínos e outros não genuínos, que aqueles que ouviram arrependam-se porque é chegado o reino de Deus, deviam responder com uma vida diferente, uma vida de transformação interior e não uma prática externa, hipócrita e religiosa. Vamos para o nosso resumo do Sermão do Monte, estamos quase no final dele. Lá no capítulo 5, irmãos, nós começamos com as bem-aventuranças, versículo 1 ao 12. Na mensagem seguinte, vimos que podemos chamar de o resumo, os títulos que se aplicam àqueles que vão viver o Sermão do Monte: sal da terra e luz do mundo, certo? Versículos 13 a 16. Logo abaixo, Jesus, lembrando que nós estamos saindo do Antigo Testamento e entrando no Novo Testamento, Mateus, inclusive, é o primeiro livro, né? E provavelmente o primeiro evangelho a ter sido escrito. Jesus mostra a sua relação agora na transição da lei de Moisés para a nova aliança, para a lei de Jesus, se você quiser colocar assim, e que não eram apenas meras regrinhas. Regras existem, são importantes, padrões de ética e moral existem, mas deve vir não apenas de uma prática externa, mas de algo interno na vida daqueles que seguem a Jesus. Bem, estabelecido isso, a partir deste ponto, começamos a ver nas questões abordadas por Jesus, como falei, as regras permanecem, éticas e morais refletem a santidade de Deus, porém, elas são muito mais do que apenas regrinhas. Então, do verso 21 até o 48 do capítulo 5, Jesus, rapidamente, confrontou reinterpretações da lei que a tornavam mais fácil de ser seguida hipocritamente e removia os desafios de santidade que estavam imbuídos nela. Jesus tratou de homicídio, transformando em apenas uma simples entre aspas, ira, adultério real como sendo apenas o pensamento lascivo de alguém, falou de divórcio, juramentos e até vingança, falando principalmente sobre o amor aos nossos adversários. No capítulo 6, Jesus agora expõe mais claramente o comportamento hipócrita tão facilmente observável nos religiosos dos seus dias. E a questão é simples, irmãos: ou somos admirados pelos homens, ou somos reconhecidos por Deus. É o começo do capítulo 6, versos 1 até o 4. Ou seja, Jesus trata do que eu chamei do exibicionismo humano, em contraste com a transformação interior que é esperada de nós, os súditos do reino. Na semana seguinte, ao seguirmos no capítulo 6, Jesus continuou abordando outras manifestações que havia naquela época, desse exibicionismo religioso, falando da oração e do jejum. Obviamente, coisas que nós devemos praticar, mas devemos praticar mesmo que diante dos homens, não para os homens, mas sim para Deus. No resto do capítulo 6, 19 a 34, Jesus trata de algo extremamente prático na nossa vida, falando como devemos equilibrar o trabalho, a ambição, a ansiedade e a dependência de Deus. Aqui ele fala isso em duas sessões. 19 a 24, falando sobre o materialismo. E de 25 a 34, sobre o ativismo, sobre vivermos movidos pela nossa força, pela nossa iniciativa, e Deus fica a reboque. Deus fica para depois, e esquecemos dele. E aí chegamos ao capítulo 7, onde nós estamos. Nós vimos o famoso texto do não julguem, ou não julgueis, que tanta gente usa de maneira completamente equivocada.
A maioria das pessoas, gente, fazem isso para se esquivar de serem confrontadas. Ninguém pode me julgar. E vimos no texto que não é assim. E outras fazem para se esquivar de confrontar outros. Quem sou eu para julgar alguém? Nós vimos no texto que não é nada disso. Depois, vimos o Senhor falando da generosa disposição de Deus em nos abençoar e por isso também devemos ter um coração generoso para com os outros. O Senhor nos ouve e nós devemos amar as pessoas e atendê-las da mesma maneira. Hoje, irmãos, estamos já indo em direção ao final do capítulo 7, Sermão do Monte. Veremos a segunda de 3 ilustrações que Jesus trouxe sobre quem está dentro e quem está fora do seu reino. Eu falei, inclusive, que alguns enxergam, nós vamos ver isso hoje, 4 ilustrações nesse texto, e está exatamente na sessão que vamos ver hoje. Sendo como for, em outras palavras, Jesus começa desafiando o autoexame para que as multidões vejam se realmente são salvas, se realmente estão em Cristo e como enfrentarão a eternidade com ou sem Ele. Na semana passada, a primeira ilustração, vimos sobre os 2 caminhos, okay? 2 versículos apenas, e vimos a mensagem da semana passada. Hoje, veremos sobre os 2 frutos, ou as 2 árvores, se você preferir. E esse é o nosso texto, Mateus capítulo 7, 15 a 23. Dá uma olhada ao seu lado, ver se alguém precisa pegar uma carona com você, e vamos ler a palavra de Deus em Mateus 7, de 15 a 23. Vamos lá, irmãos. Versículo 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês, eu estou lendo sozinho. Vamos tentar novamente? Versículo 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. A segunda ilustração de Jesus, irmãos, deu origem à famosa expressão lobo em pele de ovelha. O ensino de Jesus parte de algo que nós já temos tratado neste sermão. Os falsos profetas ou falsos mestres, os quais são uma e a mesma coisa. Eles parecem uma coisa, mas seus frutos revelam que são outra completamente diferente. O cerne do ensino deste trecho, irmãos, não é termos um exterior, não é termos uma boa aparência aos olhos e padrões dos homens. Antes, é que temos um exterior que Deus confirme que reflete o interior, esse sim, que está agradando. Essa é a diferença entre frutos bons e frutos maus. Não é uma aparência de ser bom, mas uma essência de ser bom. E isso em um mundo, vamos combinar, né? Que se impressiona cada vez mais com números, com resultados, com aparência. É cada vez mais difícil nós entendermos que Deus não está impressionado com essas coisas. Muitas igrejas hoje não param de crescer porque as pessoas veem muitas pessoas lá. Certa feita, uma pessoa compartilhou que, reconhecendo, havia visitado uma das chamadas mega igrejas nos Estados Unidos, porque todo mundo estava indo lá, entre aspas, né? Todo mundo. Só que ao chegar lá, não era uma mega igreja do tipo superficial. Era uma igreja batista reformada, com uma grande pregação expositiva, de um homem bastante conhecido, e ela percebeu
que o que era pregado lá era diferente do que ela tinha ouvido em outros lugares. E Deus fez a obra, ela se converteu e ali ficou. Mas raramente, meus irmãos, igrejas que pregam a verdade são extremamente numerosas, porque as pessoas se impressionam com a aparência. Nós víamos agora essa semana conversando de um vídeo na internet, onde a igreja tem um ministério do stylist, ou sei lá o que. É a pessoa que vai coordenar as roupas que o pessoal do louvor vai usar. Sabe esse ministério onde está na Bíblia? Inventários de Heresias, capítulo 171. Não existe. Mas a aparência chama a atenção. Max Lucado tem uns livros infantis, irmãos, que eu gosto muito. E num dos seus livros, ele criou personagens fictícios chamados os chulingos. E o principal é o Marcinelo. E nesse livro, ele principalmente, irmãos, tem vários, ele mostra como Deus não se importa com as coisas exteriores, que julgamos importantes para que outros, porque outros julgam importantes. E aí, através de coisas simples como adesivos e caixas que colecionam, as pessoas tentam impressionar uma outra. E eles mostram que o Criador deles não estava impressionado com nada disso, porque ele sabe quem nós realmente somos. Mesmo em meio a nós, irmãos cristãos, como eu disse, muitas vezes nos impressionamos com feitos e não com o que as pessoas são. Eu quero resumir isso então hoje na nossa mensagem, na nossa grande ideia, na seguinte frase: a transformação interior deve ser revelada em nossa vida exterior. A transformação interior deve ser revelada em nossa vida exterior. Nós podemos dizer a mesma verdade de uma forma invertida. A nossa vida exterior deve refletir a nossa transformação interior. Tanto faz. Ou seja, irmãos, não são peles artificiais de ovelhas, somente, e do outro lado, um coração de lobo. Isso não pode acontecer. Mas antes, precisamos de peles genuínas de ovelhas, que cubram um coração e uma mente de ovelha do Supremo Pastor. Não algo apenas de aparência. Por quê, irmãos? Porque a autenticidade é uma marca da fé cristã. A autenticidade é uma marca da fé cristã porque é uma marca de tudo aquilo que é bom e justo. Máscaras, disfarces, hipocrisia, subterfúgios são armas das trevas, não são armas da luz. Fake news são armas das trevas. Falsas promessas são armas das trevas. A luz não trabalha com tais recursos. Nos dias de Jesus, os religiosos andavam com roupas distintas, diferentes. E essas roupas os distinguiam das outras pessoas. Mas seus corações, que é o que Jesus realmente conhecia, não eram nada distintos, nada dignos. De fato, Jesus irá chamá-los mais adiante de sepulcros caiados. Naquele que bem pode ser o confronto que selou o destino de Jesus, pelo menos do ponto de vista dos seus inimigos, quando ele no capítulo 23 vai trazer essas acusações graves contra os religiosos dos seus dias. Então, tomando no nosso texto um péssimo exemplo como ponto de partida, devemos olhar, irmãos, para o nosso texto e precisamos olhar não só para os outros, para os falsos mestres, falsos profetas, mas para nós também. Minha vida exterior revela, mostra a transformação interior que Cristo opera em mim. A minha forma de viver, minha forma de me vestir, a minha forma de ser profissional na área que eu sou, vida exterior, aponta para uma transformação interior, porque isso deve ser algo patente em cada um de nós. Vamos lá? Primeiro ponto, irmãos, versículo 15. A vida exterior deve ser autêntica. A vida exterior deve ser autêntica. Verso 15. Irmão, Jesus começa com uma declaração que impede que qualquer um tenha dúvida sobre quem ele está falando. Os falsos profetas ou falsos mestres, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento e nos dias de hoje, eram e são aqueles que ensinam qualquer coisa fora das Escrituras, quer seja algo doutrinário, quer seja em relação à prática.
Mas esses mesmos diziam e dizem ensinar e viver as Escrituras. Uma marca do falso profeta, do falso mestre, é que ele acha que ele reinventou a roda. Agora ele está ensinando o que tanta gente escondeu durante tanto tempo. É interessante, meus irmãos, que só o cristianismo já vai bater 2000 anos de existência, mas toda hora surge alguém que quer reinventar a roda, como dizia minha mãe, inventar moda. Pastor Marcos Riconato tem essa frase famosa, né? Porém, doutrina velha é que faz igreja boa. Quando você vê algo, minha gente, que nunca ninguém falou, já pode lascar o carimbo de heresia, porque não é algo, com certeza, que vem das Escrituras. Bem, os falsos profetas, então, meus irmãos, ensinam fora da palavra de Deus. No nosso texto, os alertas contra falsos profetas partem da convicção e da conclusão óbvia de que nem todos os profetas e mestres são verdadeiros. De que a verdade pode sim ser distorcida e de que os inimigos do Evangelho geralmente disfarçam o que fazem, disfarçam a sua oposição. Eles se apresentam quase sempre como crentes genuínos. À primeira vista, usam linguagem correta, linguagem ortodoxa, demonstram até certa piedade bíblica e parecem quase iguais e não dá para distinguir dos verdadeiros profetas. À primeira vista. Mas vale lembrar, gente, eu mencionei esse colega agora há pouco, né? O pastor Judy Clay, que já esteve em nossa igreja, ele fez uma sacada genial. É dele a frase seguinte, gente, olha só: os falsos mestres são falsos, mas ainda assim são mestres. É por isso que as multidões sedentas de esperança são vítimas fáceis nas mãos deles. Porque os falsos mestres e profetas tanto satisfazem a coceira no ouvido de quem quer ser agradado, quanto enganam por um tempo os sinceros, mas que muitas vezes, porém, são ignorantes. No nosso texto, nós não temos detalhado quais são os danos que esses que Jesus está denunciando causam, e nem qual é o tipo de ensino falso. Jesus aqui apenas manda o cuidado. Isso, os detalhes, ele trata em outros textos. Porém, a sequência do Sermão do Monte, como eu falei, o resto de toda a Bíblia, indica que eles não reconhecem nem ensinam o caminho certo, o caminho estreito, que vimos semana passada, aliás, né? Que leva à vida e que envolve perseguição. Eles são os que proclamam paz, quando não há paz, enganando as pessoas e deixando-as em um torpor mortal. É impressionante, gente, quantas e quantas vezes eu conversei com pessoas em que, nas palavras de Chesterton, que é um cristão do século passado, você tem que explicar que a grama é verde. Você tem que mostrar a verdade com slides, com PowerPoint, só falta fazer uma pantomima, porque a pessoa simplesmente está num torpor, enganada por um falso mestre. Diante disso tudo, portanto, cuidado com os falsos profetas, os falsos mestres. É o aviso de Jesus a toda a comunidade e não apenas, irmãos, aos líderes ou alguns determinados irmãos. Cuidado, porque a característica principal deles é o subterfúgio, a máscara, a boa aparência e o discurso agradável. Eis o significado da expressão eternizada por Jesus: lobos em peles de ovelha. A aparência é uma, mas a essência é completamente outra, diferente e perigosa. O meio-irmão de Jesus, Judas, escreveu o seguinte na sua carta, capítulo 1, versículo 4. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, olha a parte importante, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Gente, isso aqui é primeiro século. Provavelmente por volta da década de 50, 60. Não tem nem 4 décadas que Jesus morreu e ressuscitou. Já tinha gente. E deixa eu acrescentar um detalhe. Em um ambiente de perseguição, que estavam entrando, diz o texto, infiltrando-se dissimuladamente no meio dos cristãos. E aí Judas, meus irmãos, eu acredito que ele estava tão
pesaroso, porque ele não acreditou no seu irmão antes da ressurreição, ele já entra com os 2 pés no peito. Esses são ímpios. Hoje em dia ele seria cancelado. Judas, cadê o amor? Não aprendeu nada com seu irmão? É o mesmo irmão que chamou os outros lá de raça de víboras, né? De vocês fariseus hipócritas, mas hoje seriam cancelados. Então ele diz, estes são ímpios, e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem. Então ele estava afetando o que, gente? A prática, provavelmente e principalmente na área sexual. Por quê? Porque todas as religiões pagãs, ok, tem uma forte influência de sexualidade e de libertinagem. Então eles estavam oferecendo para os cristãos mais ignorantes, que eles podiam misturar as coisas e continuar indo lá no prostíbulo, que chamavam de templo, enquanto no domingo adoravam o Senhor. Transformavam em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano Senhor. Judas 1,4. A NAA traduz a parte que eu destaquei como infiltrar-se no meio de vocês sem serem notados. Por quê, gente? Porque eu falei. Eles são sorridentes, têm um discurso agradável. E acabam enganando as pessoas por causa disso. Tal infiltração despercebida acontece por 2 motivos. Os 2 motivos são ruins, mas um é pior porque é nossa responsabilidade. Primeiro, acontece porque o texto diz, eles são dissimulados, isto é, se fazem do que não são. Eles são sonsos, têm 2 caras. Com sorrisos, aplausos e bom discurso, eles distorcem a palavra de Deus e as pessoas aplaudem. Para parafrasear a frase de Padmé de novo Star Wars, para parafrasear, é assim que essa doutrina morre, numa onda de aplausos. E o pessoal indo atrás desse pessoal aí. Mas o segundo motivo, gente, é muito ruim. Sabe por que esse pessoal se cria? Por causa do despreparo do povo de Deus. O conhecimento bíblico teológico raso. O gosto pelos eventos e a maldição do entretenimento no nosso meio tem transformado um povo que na nossa história, que outrora defendeu a sua fé diante de tribunais de inquisição e fogueiras, gerações atrás. Tem transformado esse povo em um povo que mal sabe explicar o que crê e o porquê crê naquilo. Leia o livro dos mártires de John Fox. Compra o livro e uma caixa de Kleenex, de lencinho de papel, viu? Já te advirto. Tem muitas histórias, mas uma das histórias mais magníficas, eu quero aqui dar essa moral, porque a maioria são histórias de homens, mas tem uma mulher que botou no bolso 4, 5, 6 inquisidores, mestres da igreja de Roma, e não conseguiam dobrá-la. Por quê, irmãos? Porque conhecia a palavra. Ele só conhecia a doutrina de Roma, ela conhecia as escrituras. E como eu digo na minha terra, botou no bolso, enrolou no dedinho, fez uma goleada. Esse motivo, irmãos, é de grande tristeza nos nossos dias. Desde a década de 80, porque é quando eu posso testemunhar pessoalmente, o louvorzão, que bênção, né? Vamos pro louvorzão, vamos cantar. Chama aquele pessoal do louvorzão, certo? Para o palavrão. O palavrão que eu digo é da palavra, né? Só fiz, entendeu? Não vai não. Não ia. Chama para a conferência evangelística. Era muito comum quando eu era garoto, conferência evangelística. Eu vi, meus irmãos, com esses próprios olhos que o Senhor há de glorificar. Você achou que eu ia falar outra coisa, né? Que a terra é de comer, né? Eu vi, meus irmãos, as mesmas pessoas que iam, fechava ônibus para ir no louvorzão. Tinha uma que era uma vigília famosa lá na minha terra, que fugiu agora. E milhares de pessoas chamam para a conferência evangelística. Não ia não. E se chamar para o evangelismo, então, aí que a fila diminuía. Isso, meus irmãos, enquanto as TBDs estavam cada vez mais desassistidas.
A leitura bíblica foi caindo no desuso. E aí, meus irmãos, como é que não vai infiltrar? Como é que não vai entrar se você não sabe? Você tem um recruta que não sabe nem sequer segurar a FAO direito. Que negócio de segurar, que fugiu o nome agora, não sabe nem botar no pescoço, se enforca se for o caso. Esse é o recruta da igreja, muitas vezes, de hoje. Meu irmão, não seja assim. Seja um conhecedor da palavra. Comece no seu devocional, no seu hábito. Parta para bons livros. Nós temos o privilégio de ter uma biblioteca ali, que eu gostaria de achar que não está pegando pó apenas, mas está sendo muito bem utilizada, porque senão eles se infiltram. Mas calma, o verso 15, ainda estou nele, é também um alerta para as nossas próprias vidas, não apenas para prestarmos atenção nos invasores. Ai de nós, irmãos, se formos avaliados pelo Senhor como vestindo um exterior de ovelhas, mas ostentando em qualquer proporção um coração de lobo. O que isso quer dizer, pastor? Os nossos graça e paz escondem corações iracundos, vingativos e que desprezam os outros, irmãos ou não? As nossas lágrimas de adoração e mãos erguidas escondem um coração que na prática idolatra a si mesmo no dia a dia das nossas decisões? A nossa contrição do momento missionário, lindo, né? Cada domingo um vídeo melhor que o outro. A nossa contrição do momento missionário esconde a preguiça e a omissão lá fora, no mundo, onde o Senhor falou que é o campo. Enfim, será, meus irmãos, que você caímos na confrontação de Jesus quando ele disse, aspas, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Lobo não faz o que o pastor fala. Lobo não está nem aí para o pastor. Ovelha obedece. Nossa pele de ovelha precisa nascer de um coração de ovelha. E nada menos do que isso deve ser esperado de cada um de nós. Uma vida exterior autenticamente de ovelha, tal como a nossa vida interior. Bem, na sequência do nosso texto, perguntinha, você gosta de ser avaliado? Você aceita ser avaliado? Você deseja ser aprovado quando você é avaliado? Então deixa eu lhe dizer o que significa a palavra aprovado na Bíblia. Essa palavra você encontra um bom exemplo em 2 Timóteo 2,15. Famoso versículo, não é isso? Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. A palavra grega usada aqui, meus irmãos, dokimos, ela significa o seguinte: aprovado depois de ter sido testado e comprovado como genuíno, como digno, como condizente ao que se esperava. Em outras palavras, passou no metro de Deus. Deus não sai dando carimbada só porque você é bonito, só porque você é pastor, só porque você acha que é assim que deveria ser. Não, primeiro provado para depois ser aprovado. Agora, com certeza, irmãos, Paulo está escrevendo a um obreiro, Timóteo. Com certeza nós queremos pastores, missionários, obreiros, que assim sejam. 2 Timóteo 2,15 na vida do camarada. Amém. Mas e o resto de nós? Nós queremos também ser dessa maneira aprovados? Que Deus nos prove, nos teste, para mostrar quem nós realmente somos? Segundo lugar, meus irmãos, a vida exterior deve ser comprovável. Versículo 16 a versículo 18. A vida exterior deve ser comprovável. Bem, apesar do falso exterior de ovelha, Jesus fala, meus irmãos, que os frutos denunciam o interior e a atitude verdadeira, real dos nossos corações. João Batista declarou, sem deixar dúvidas, aqueles que buscavam ser batizados por ele, mas que de alguma forma Deus deu a eles esse discernimento, estavam lá apenas por causa das aparências. Todo mundo está indo,
todo mundo considera João Batista, né, o cara do momento. Lá vieram fariseus, saduceus, também para serem batizados. Aí João Batista vira para eles, Lucas 3:8, e diz o seguinte: deem frutos que mostrem arrependimento. Vocês querem ser batizados? Mostrem que vocês estão verdadeiramente arrependidos. É claro que ele se referia à parte oculta da vida desses religiosos, que eles não deixavam ninguém ver, e que era, obviamente, traço da sua hipocrisia. E no nosso versículo 16, irmão, Jesus deixa isso claro. Cada árvore dá fruto segundo a sua espécie. Essa é uma explicação lógica que se segue, porque foi assim que o Criador estabeleceu desde o começo. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 11, então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. Jesus, então, irmãos, toma uma noção óbvia e natural e mostra que o mesmo se aplica a nós, homens. Se vemos uma maçã pendurada em uma árvore, imediatamente sabemos que é uma macieira. Se vemos uma goiaba, sabemos que é uma goiabeira. Aliás, às vezes, irmãos, no meu quintal da frente, eu encontro uma goiaba no chão. O problema, só tem jambeiro. Então eu sei o que aconteceu. Um pássaro ou um morcego pegou da goiabeira lá de trás e deixou cair lá na frente quando resolveu mudar a sua dieta e comer jamba. Aliás, tem um bando de papagaios, maracanãs, curica, não sei o que é, que adotou meu quintal, e eu tenho que lavar o carro, pelo menos molhar e tirar a sujeira 3 vezes por dia. A benção à natureza, né? Eu gosto tanto dela. Árvores dão segundo a sua semente. Nessa sessão, então, irmãos, além de segundo a sua semente, outra coisa importante é que Jesus usa os termos bom e ruim. Na versão atualizada é bom ou mal. Por tais termos, Jesus, preste atenção, não está falando da qualidade do fruto, mas da sua utilidade. É verdade que uma macieira doente pode dar maçãs de má qualidade, mas ainda assim são maçãs. A qualidade dessas maçãs não está em foco aqui, pelo menos não é esse o principal assunto de Jesus, não é isso. Aqui neste caso, irmãos, o exemplo de Jesus ensina que uma gostosa e valiosa fruta, como a uva ou o figo, está no texto, virá de uma planta que beira, jamais virá de uma planta que beira a inutilidade, como por exemplo, um espinheiro ou uma erva daninha. O que se pode fazer, por exemplo, com os espinhos e carrapichos encontrados nessas outras plantas? Muito pouco, até onde eu sei, na verdade, nada. Principalmente se você comparar com uma deliciosa fruta, com uma deliciosa maçã, figo e todas as outras que Deus nos deu. Essas são os bons frutos. Tem utilidade para nós. Jamais você vai chegar em casa para sua esposa: olha aqui, amor, trouxe para você um monte de espinhos e um monte de carrapicho. Faz alguma coisa com isso daí. Por quê? Porque é inútil, não serve para absolutamente nada. Assim, irmãos, o bom ensino, a ética, a moral e tudo que reflete a santidade de Deus é impossível de serem originados de um coração espinhento e danoso. É o que esse coração espinhento e danoso produz e que nada serve. E muitas vezes nós estamos olhando e não entendendo que estamos buscando alimento onde não existe, porque são ervas daninhas e espinheiros. Em resumo, verso 17, olha aí. A boa árvore e frutos bons andam juntos, e o contrário também é verdade. Algo que podemos, contudo, entender disso, irmãos, é que Deus é o fator que determina se uma árvore é boa ou ruim. É a obra transformadora de Cristo que faz o milagre, olha só, da transmutação de espécies em nós. Talvez você esteja pensando assim: pastor, eu quando nasci eu acho que eu era um pessegueiro. Não, meu irmão, não era não. Você era um espinheiro brabo. Você era uma erva daninha. Eu também. A nova vida em Cristo nos transforma em uma útil e bela árvore frutífera.
A parte de Cristo, nós nascemos como espinheiros e como ervas daninhas. É da própria natureza humana, irmãos, dar frutos ruins. Somos por natureza espinheiros e ervas daninhas. Somente o Rei pode nos trazer para o seu reino e mudar a nossa natureza. E Ele faz isso através da semente incorruptível, que é o próprio Jesus, a palavra viva. O apóstolo Pedro, em 1 de Pedro capítulo 1, 21 em diante, ele diz o seguinte: por meio dele, de Cristo, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Olha o versículo 23. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. E para fazer o contraste, pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor, essa que nos deu vida, irmãos, permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Bem, nos dias de Jesus, eu sinto dizer, também hoje em dia, plantas ruins estavam dominando. Vestidos de ovelhas, mas sendo lobos. Cabe, irmãos, a nós, ainda hoje, primeiro, identificar quem tenta reproduzir isso no nosso meio. Pode botar a roupa camuflada, sorriso no rosto, pouco importa. Temos que ter discernimento espiritual para entender quem é e quem não é de Deus. Segundo, jamais permitir, olhando para nós, que o nosso comportamento se assemelhe ao deles. Meu irmão, minha irmã, nós temos tratado desse assunto, eu quero dar essa pausa antes de seguirmos, em muitas mensagens. A sua vida não pode ser uma dicotomia. Com essa palavra? Você não pode ter uma vida, um comportamento, um padrão aqui e outro no seu meio de trabalho, na sua casa, no seu clube, onde quer que seja. Tem que haver consistência. Tem que haver igualdade. Não tem a cara, a roupa e o comportamento de ver Deus. E aí eu passo por uma transmutação e aí na segunda-feira é outro comportamento. E deixa eu acrescentar uma coisa. Não importa aonde você trabalha, viu? Porque essas são as desculpas que a gente inventa. Pastor, é que no meu ramo... Jesus encontrou um camarada que no ramo dele o pessoal era desonesto. O que foi o efeito na vida desse camarada? Se por acaso eu roubei alguém, eu vou restituir 5 vezes. Estou falando de quem, irmãos? Zaqueu. Zaqueuzinho. E outro do mesmo ramo deixou tudo para seguir a Jesus. O fato é, meus irmãos, que não importa o que este mundo nos pressiona a fazer, a escolha de nos comportar como lobo ou ovelha é toda nossa. Na última parte do nosso texto, somos lembrados do que profetizou o profeta Naum. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. A falsidade ideológica dos lobos e plantas ruins não será tolerada pelo Senhor. Aqueles que ostentarem uma vida exterior baseada em dissimulação e forem denunciados pelos seus frutos ruins, serão julgados pelo Senhor. Terceiro lugar, a vida exterior deve ser passível de julgamento. A vida exterior deve ser passível de julgamento, versos 19 a 23. Ainda antes de Jesus, irmão João Batista avisou as multidões sobre o tipo de Messias que Jesus seria. Em Mateus 3,11, nós lemos: o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Como eu falei, esse é o tipo de Messias que será cancelado hoje. Ele é o tipo de Messias que a pós-modernidade, que a cultura woke, progressista, entre aspas, dificilmente gostaria.
Pastor, você pode estar perguntando assim, pastor, então como é que tem crente que diz que segue Jesus e é progressista, que é woke, que é isso e aquilo? Porque, meus irmãos, a marca número 1 dessa ideologia é reescrever a realidade, inclusive as escrituras. Não são os mesmos, dentre eles, alguns que dizem que Jesus era socialista? Cometendo, no mínimo, uma burrice histórica, uma vez que tal ideologia surgiu há 200 anos atrás, menos que isso, na verdade. Em ponto aqui, meus irmãos, é que Jesus não era transigente com o erro. Deus não é transigente com o erro. No nosso texto, a declaração do verso 19 é inconfundível. Ninguém cultiva planta inútil. Quer seja por seus frutos, por suas flores, ou pelo menos pela capacidade de decorar, ou qualquer outra categoria, se não estiver dentro disso, planta inútil é cortada, é jogada fora e é queimada. Eu vi uma vez uma menininha que pegou, um tufa assim do chão e deu para a mãe, com um maior carinho. Só que era aquele carrapicho, aquele bem espinhento, sabe? Não é aquele pequenininho, aveludado que gruda na perna, não. É aquele que fura. Aí a mãe, que lindo. Você acha que ela botou num vaso? Eu vou botar num vaso aqui um ramo de espinhos, de carrapichos, que a minha filha me deu. Não, porque ela na sua inocência não sabe a diferença. Mas nós sabemos. Portanto, o que não alimenta, não decora, não embeleza, é cortada, jogada fora e é queimada. Assim, se alguém questiona a decisão do juiz, que é Jesus, olha o verso 20. Ele está aqui para relembrar que tal pessoa estava querendo, por um terreno baldio, cheio de mato, de ervas daninhas e espinheiros, o mesmo tratamento e cuidado que recebe um jardim ou um pomar. E é claro, meus irmãos, tal noção é simplesmente ridícula. Nós cuidamos e zelamos por jardins e pomares. Por quê? Porque são cheios de significado, de utilidade, de importância. O que a gente faz com um terreno baldio? Capinamos, arrancamos até as raízes, e hoje em dia ainda jogamos herbicida para ver se demora mais a crescer aquela desgraça, não dá trabalho. E se possível depois, pelo menos antigamente a gente fazia isso, bota fogo. Não time. Coloca fogo. Para deixar mais claro o que ele quer dizer a partir do verso 21, Jesus deixa de lado as figuras de linguagem. Olha aí. E, inclusive, alguns comentaristas, irmãos, acham que esse é o texto da outra ilustração que eu não mencionei. Lembra que estou na segunda ilustração? Alguns acreditam que esta é a terceira ilustração, totalizando 4 e não 3. Bem, o importante, irmãos, é que nessa parte, Jesus fala que aqueles que vestem apenas o exterior como ovelhas, frequentemente ostentam uma linguagem que parece agradável, espiritual, piedosa. Eles dizem, Senhor, Senhor. Eu me lembro do meio político, né? Vossa Excelência é um corrupto, mas é Vossa Excelência. Não há sinceridade nenhuma no tratamento, mas eles aqui usam Senhor, Senhor. Essa repetição, irmãos, nesse vocativo, aponta uma intenção de deixar claro que ele quer agradar, que ele está mostrando certo fervor ali. E essa prática começa, irmãos, a não se aplicar somente aos líderes religiosos. Jesus aqui está estendendo a toda a sua audiência. Ele está estendendo aos seus, entre aspas, seguidores, porque eles precisam tomar cuidado e verificar se não são eles falsos seguidores, se eles estão apenas repetindo, papagaiando Senhor, mas esvaziado de significado. Sabe por que isso é importante, meus irmãos? Porque o vocábulo para Senhor, pelo menos em grego, é kurie, é kurios, mas no vocativo é kurie. E kurie, meus irmãos, ele evoluiu ao longo do tempo. Deixa eu explicar. No tempo, nos dias do Sermão do Monte, a maioria usava esse apenas como tratamento de respeito, por exemplo, como mestre. Porém, especialmente após a ressurreição, os verdadeiros seguidores, os verdadeiros discípulos de Jesus, compreenderam que Curia tinha um peso divino nesse título. Ele não era apenas o Senhor, como tratamos o Senhor João, o seu João. Ele era Senhor
e Deus, mas é a mesma palavra, mesmíssima palavra. Então aqui, meus irmãos, essas pessoas estavam Senhor, Senhor, porque Jesus era uma referência, porque Jesus era sábio, porque Jesus era um mestre, era um rabi. Mas no nosso texto ele vai dar uma dica muito clara: eu não sou apenas um Senhor como termo de tratamento, eu sou o Senhor, diante de quem vocês devem se curvar e adorar. Porque no verso 21, Jesus já começa, como eu disse, aumentando o peso dessa palavra. Primeiro chamava o Senhor, mas não faziam a vontade do Pai que está nos céus. Ou seja, não é apenas um tratamento, mas uma referência de que chamar Jesus de Senhor e cumprir a vontade de Deus é a mesma coisa, se for sincero, porque ele não é apenas um tratamento. Mas no verso 22, segundo, tais falsos seguidores invocavam o nome de Jesus como Senhor, como estando por trás dos seus feitos, supostamente sobrenaturais. E neste caso, meus irmãos, diz o texto, profetizar, expulsar demônios, realizar milagres que são citados. Porém, se eles são falsos seguidores, preste atenção, só podemos concluir que eles de fato nada disso fizeram, ou fizeram no poder de Satanás, falsificando, enganando o que seria feito por Deus. Não muito tempo atrás, aproximadamente 1 quilômetro naquela direção, dezenas e dezenas de carros se reuniam em determinadas noites, porque havia um homem que fazia curas espirituais. Eu posso afirmar categoricamente, sem medo de errar, que nada de Deus existia naquilo ali. O próprio apóstolo Paulo, meus irmãos, diz que Satanás se disfarça, se muda em quê? Anjo de luz, para enganar as pessoas. Paulo não se referia literalmente à imagem, mas o que Satanás faz para enganar as pessoas, e é isso que está acontecendo aqui. Então, todo esse teatro que eles faziam, não importa. O verso 23 remove toda a dúvida que alguém pode ter de que Senhor é muito mais do que um tratamento de respeito. Esses que têm usado o nome de Deus, dele, de Jesus, de forma vã, irão ser julgados. Olha o verso 23. Ele fala de que ele virá para julgar, que irá para prestar contas. Ele virá porque as pessoas são passíveis de julgamento por causa das suas escolhas. E eu me lembrei, meus irmãos, do que o credo apostólico nos ensina. Olha lá: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, presta atenção, da onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Como é que é só o Senhor por respeito e tratamento? Não. Ele é o verdadeiro Senhor, o verdadeiro Deus. Porque o credo apostólico tirou da onde isso, irmãos? De Mateus 7, 23, e claro, de muitos outros textos. Ele é o Senhor e juiz deste mundo. E os falsos mestres ouvirão da parte dele o que está no verso 23. Nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. A transformação interior deve ser revelada em nossa vida exterior. A vida exterior deve ser autêntica, genuína, sincera. Você tem tomado cuidado com os falsos profetas? Você tem filtrado o que e a quem você ouve? E quando você filtra e ainda os ouve, para que você saiba que está sendo falado de errado por aí, e você possa denunciar. Meus irmãos, eu perdi as contas de quantas vezes alguém jogou Mateus 7, só as 2 primeiras palavras, não julgueis em cima de mim. Toda vez que eu postava um vídeo, um texto, um livro, para alertar as pessoas, não atentem a este texto, não leiam este texto, não ouçam essa pessoa, não leiam este livro, se ler, leia para saber o que está de errado. Não demorava muito a aparecer alguém que dizia:
Quem é você para? Pois é. Como julgaremos? Aliás, perdão, como teremos cuidado, como Jesus fala no versículo 15, se não julgarmos? Mas graças a Deus você ouviu a mensagem do começo do capítulo. Você entendeu o que aquele texto significa. Meu irmão, a sua obrigação e missão não é ser antipático. Não é xingar as pessoas. Não é bater nas pessoas. Mas com tranquilidade, com calma, dizer: isso está errado. E vale lembrar que nós temos exemplos de outros que nem tão calmos foram assim. Nós temos o irônico e sarcástico Elias, lembra? Com os profetas de Balaão e Astarote. Juntou todo mundo no Monte Carmelo. Vocês vão primeiro. Tão gentil esse Elias. Lá foi o pessoal lá, um monte de profetas, centenas. Eles se batiam, se cortavam. Aí o que Elias fez? Gritem mais alto. De repente ele está tirando férias. De repente está atendendo alguém. Façam mais porque ele vai ouvir. E obviamente Baal não respondeu, porque Baal não existe. E aí vem Elias, cujo nome significa Jeová é meu Deus. Ele haja. Ele faz o sacrifício ali, o altar. Lembra, irmãos? Faz um rego, uma vala ao redor. Pede para botar água, não na vala apenas, mas no sacrifício. Eu nunca vi alguém jogar água onde vai botar fogo. Mas fez. Você conhece a passagem? Uma simples oração. Não teve alto flagelo, não teve gritaria, não teve sapateado, não teve nada. Para que se saiba que a Deus Israel, Senhor, ouve-me. E desceu o fogo. Consumiu o que, irmãos? O sacrifício, a lenha, as pedras e a água. Deixou o chão ali só chamuscado. Então é verdade, nós temos o irônico e sarcástico Elias. Nós temos a palavra dura de Paulo. Gálatas insensatos. Quem os enfeitiçou? Pastor, então como é que a gente faz? É simples, meu irmão. O problema é o seu coração. Se você, ou se Elias tivesse sido irônico e sarcástico e tivesse um coração iracundo, cheio de ódio e vingativo, não tenha descido fogo nenhum. Que Deus não ouve esse tipo de pessoa. Se Paulo tivesse repreendido, mesmo desta forma, e não tivesse vindo do amor que ele tinha pelos Gálatas, não teria surtido efeito. Eu sei, irmãos, este mundo se impressiona se você sorri e você é tranquilo e calmo. Seja assim, se possível. Algumas vezes eu não fui porque a pessoa merecia ser repreendida, porque era um filho de Satanás, que liderava as pessoas em uma sinagoga de Satanás, ambos termos do Novo Testamento, e eu fazia em benefício de outros que estavam assistindo. Estamos falando, é claro, de redes sociais. Precisamos tomar cuidado com os falsos profetas. Mas o primeiro ponto tem uma segunda questão. Você tem tomado cuidado com o seu próprio coração, para que não lhe falte autenticidade, para que seu louvor venha de um coração submisso e dedicado, e tudo mais que você faz corresponda com o que está dentro de você. Precisa ser autêntica a nossa vida exterior. 2, ela deve ser comprovável. Comprova como, irmãos? Com os frutos. Então, como você se sentiria se uma outra pessoa pudesse, de forma livre e sincera, lhe avaliar? Você dá carta branca, não vai ter retaliação. Quais são os frutos que você tem demonstrado em sua vida para que a outra pessoa diga: meu irmão, eis aqui onde você é uma bênção, mas tem essa área aqui que você precisa trabalhar. Que bom seria, irmão, se todos nós estivéssemos dispostos a isso. Essa é a ideia, irmãos, entre irmãos em Cristo, do provérbio, como o ferro ao ferro afia. Essa semana eu vi em um lugar uma daquelas pedras de amolar, certo?
ela geralmente vem o quê? Como um paralelepípedo, como um retângulo, correto? Retângulo não, paralelepípedo, que é 3 dimensões, tal. Ela era assim, ó, gasta de tanto passar a faca ali, a qual também estava gasta, já tinha ido metade. Aí eu perguntei, não é lógico você comprar uma faca nova, não? Não, essa aqui tá boa. Ela afia. E quando não tiver apenas o cabo na minha mão, como ferro ao ferro afia. Comprovando, irmãos, o fruto da nossa vida. E finalmente, nossa vida exterior deve ser passível de julgamento. Como filhos de Deus, claro, nós somos livres da condenação eterna. Ponto. Porém, não devemos permitir que isso se torne um engano de vivermos de qualquer maneira. Precisamos entender, irmãos, que se Deus julga os homens, isso de forma nenhuma é exceção para nós que somos seus filhos, porque também estamos entre os homens. Na verdade, o apóstolo Pedro diz, já é hora do julgamento de Deus começar por onde, irmãos? Pelo Congresso? Pelo Senado? Pelo STF? O que diz o texto bíblico? Na casa de Deus. Olha só. Porque, meu irmão, se tem um lugar que Deus tem interesse, compromisso, foco, onde haja pureza e santidade, é aqui, é na minha vida. Não na vida de algum togado. Deus já sabe quem Ele é e o caminho que Ele vai seguir, mas na minha vida, que sou seu filho. Precisamos então, vamos entender que se Deus assim o faz com eles, fará conosco. Ele continua, irmãos, não tomando o culpado como inocente, como profetizou Naum. E nossas ações estão sempre sob sua observação. Mas nós falamos isso, irmãos, para que possamos entender que Deus não faz isso porque Ele é um Pai que tenha prazer no castigo. Mas Ele tem prazer na restauração na nossa vida. Ele faz isso para que possamos ser reconhecidos, aí sim, por bons frutos. Bons frutos que produzimos simplesmente por causa da graça desse Deus que age em nós. E esses frutos sejam para a glória desse mesmo Deus. Meu irmão, nós vamos para a nossa semana. Amanhã, segundo dia. Mais uma vez, os desafios da palavra precisam nos seguir. Não sermos crentes domingueiros. Não somos aqueles que passam deste evento, deste encontro, passa pela porta como um filtro, tudo fica para dentro. Não sou profeta nem filho de profeta, mas vou cantar pedra. Amanhã, depois, você vai ser provado daquilo que nós ouvimos aqui. Essa geralmente é o modus operandi de Deus. Prepare-se. No trabalho, na casa. Que Deus possa, meus irmãos, olhar para nós e dizer, olha o fruto que meu filho está dando. Olha que lã branquinha de ovelha. Mais ainda, olha o coração de ovelha. Tudo isso para a glória dele na nossa vida. Amém. Deus querido, é muito fácil para nós medir-nos com quem faz o errado. Quando nos medimos com quem faz o errado, até uma vida medíocre parece excelente. Mas o nosso padrão é outro. Nosso padrão de ovelha vem do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tenha misericórdia de nossas vidas para que possamos entender e buscar isso a cada dia. Dizer não às ofertas do mundo, da carne e do diabo. E vivermos vidas que mostram fruto digno de arrependimento, condizente com um coração de ovelha e que glorifica o Senhor. É o que oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos sair de pé.